Continuando aqui então, vamos analisar como está implementado o controle de acesso, tá? Bom, inicialmente vamos verificar aqui no banco de dados. Eu já tenho aqui 2 usuários, tá, cadastrados. Um desses usuários é administrador do sistema e o outro usuário ele não é administrador, tá? E cada usuário está vinculado a um papel. No caso, o usuário que é administrador, ele está vinculado ao papel administrador, tá? E o outro usuário que nós vimos lá, ele está vinculado a esse papel comum, tá? Temos aqui 2 funções cadastradas também, que no caso é a função admin e também a função setor, ok? E aqui nós temos um relacionamento de muitos para muitos entre papel e função, onde são definidos aí os acessos, né, vamos dizer assim, para os usuários. Bom, então aqui, inicialmente, para o papel 1, que é o papel de administrador, e a função 1, que é a função admin, o usuário ele vai ter acesso irrestrito, tá? Então ele vai poder consultar, poder inserir, poder alterar, poder excluir. Na verdade, esses campos aqui, quando o usuário ele é administrador, eles não estão sendo utilizados, tá? Não tem necessidade de utilizá-los. Agora, no caso aqui do papel 2, tá? Que como nós vimos aí é um papel comum, e a função 2, no caso aqui é uma função setor, tá? Que nós vimos lá cadastrada, o que vai ocorrer? Para esse papel e essa função, o usuário que estiver vinculado a esse papel vai poder consultar, vai poder inserir, no caso um setor, vai poder alterar um setor, mas ele não vai poder excluir um setor, tá? Bom, então como foi gerenciado aí esse procedimento? Bom, com relação ao que foi mostrado anteriormente, lá nos vídeos sobre o Spring Security, foi realizada aqui uma pequena alteração na classe Login Controller, tá? Antes nós tínhamos apenas aqui essa linha, adicionando os nomes das funções, tá? Aqui as funções que o usuário tinha acesso. Foi feita aqui então essa alteração. Primeiro verifica se a função, se o nome da função que está vinculada ao papel é admin. Se for admin, basta adicionar o nome dessa função. Caso contrário, vai verificar cada um dos itens de papel função. Então verifica se para esse papel e essa função é possível consultar, se é possível inserir, se é possível alterar e também se é possível excluir, tá? E para cada um desses itens, caso seja possível, será adicionada então a autorização, no caso do nome da função, tá? Então, por exemplo, aqui para o usuário 2, nós teremos aqui a função setor mais consulta, tá? No caso, vai ter também a função setor mais insere, setor mais altera, e não vai ser incluído a função exclui, tá? Já que lá no papel função, como nós vimos aí anteriormente, ele não tem acesso ao mesmo, tá? Foi feito então essa alteração para que sejam atribuídos os devidos acessos para o usuário e também alterado aqui um método lá na classe DAO genérico, tá? Por quê? Porque o parâmetro que nós estávamos passando aqui anteriormente, anteriormente estava sendo chamado aqui a função, o método getBeans, tá? E esse método getBeans ele só vai filtrar os itens, os registros, se o atributo for da classe string, integer, date ou big decimal, tá? Então, por isso que foi utilizado aqui, foi criado, na verdade, outro método aqui na classe DAO genérico, que é o método listaBeans. Ele também recebe aí uma string e um object como parâmetros, tá? Só que agora foi criado aqui um JPQL para que sejam filtrados, para que o filtro seja realizado de acordo com os valores que foram passados aqui, independente da classe aqui
desse parâmetro valor, ok? Inclusive deve ser analisado, né, a manutenção desse método aqui dentro do DAO genérico, tá? Temos aí que analisar para ver se vale a pena manter esse método, ok? Bom, então é isso. Então foram essas alterações aqui no DAO genérico e também aqui na classe Login Controller. E como nós vimos anteriormente, lá na classe Abstract Controller, nós temos aqui os seguintes métodos, tá? Os métodos pode consultar, pode inserir, pode alterar, pode excluir. Esses métodos eles são chamados aqui nas páginas, tá? Então aqui, por exemplo, na página cargo.xml, inicialmente nós temos aqui um panel que chama o método pode consultar. Esse método vai verificar se o usuário tem acesso à consulta a essa determinada função, tá? No caso aí é a função cargo, né? Já que o cargo controller ele define aqui a função base como cargo, tá? E aqui no Abstract Controller nós estamos concatenando com consulta, insere, altera e exclui, tá? Ou caso o usuário esteja dentro aqui da regra admin, tá? Então o usuário admin ele vai ter acesso irrestrito ao sistema, então não há necessidade de obter acessos específicos para as funcionalidades do mesmo, ok? Então, da mesma forma que dentro da tela de grid, né, é verificado se o usuário tem acesso a essa função. Outra verificação também é feita aqui no botão de exclusão de um determinado registro. Então, caso o usuário não tenha acesso, esse botão vai estar desabilitado, tá? Então, esse procedimento é realizado aqui por este método. Temos aqui também a desabilitação do botão caso o usuário não tenha acesso a inserir um determinado registro, tá? E aqui na tela de inclusão ou alteração, nós verificamos aqui, no caso, as informações referentes aos botões de incluir e alterar. Então, inicialmente aqui o botão incluir só vai estar habilitado caso o usuário tenha acesso a inserir um novo registro. No caso da alteração, o botão só vai estar habilitado caso o usuário tenha acesso a realizar alterações nessa função, que é a função definida aí pelo cargo controller. E também, no caso aqui de fechar, não existe restrição quanto ao acesso. Ok? Bom, então vamos aqui apenas fazer alguns testes. Eu vou inicialmente aqui realizar o login com o usuário 2, tá? Ok, já estou logado aqui no usuário. O nome do usuário ele é mostrado aqui no rodapé da página, tá? Usuário 2, aqui é o login do usuário. Eu tenho aqui algumas funções. A função cargo, esse usuário ele não tem acesso, tá? Então, como nós vimos lá, esse usuário 2 ele só tem acesso à função setor. Então, aqui nós já estamos visualizando a mensagem que o usuário não possui acesso a essa função. No caso do setor, o usuário ele possui acesso. Ele pode consultar, então ele está visualizando os itens, os registros que estão armazenados no banco de dados, mas ele não tem acesso à exclusão, tá? Então, esse botão de exclusão ele foi desabilitado. Ele pode visualizar os registros, ele pode, por exemplo, alterar um determinado registro, tá? E também incluir novos registros. Ok? Então, o usuário aqui, o usuário 2, ele apenas não consegue excluir um registro que já estiver cadastrado no banco de dados, tá? No caso do usuário 1, ele é um usuário administrador, nós já realizamos aí alguns testes com esse usuário, ele tem acesso irrestrito ao sistema, tá? Então, por exemplo, aqui em cargo, ele pode consultar, ele pode alterar e também pode excluir, da mesma forma que no setor, né, já que ele é um usuário administrador, ok? Bom, então esse é o procedimento aí que está sendo realizado para o controle de acesso, tá? Lembrando que esse controle de acesso ele está sendo feito em conjunto com o Spring Security,